Graça e paz, amados irmãos. Aqui quem vos fala é Presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Amados e diletos irmãos, hoje eu quero vos falar acerca do dom da palavra do conhecimento. Mas antes de eu ler a palavra de Deus, eu gostaria de pedir aos amados irmãos administradores de grupos não me adicionarem em grupo. Se vocês estão recebendo a minha mensagem, compartilhe dentro do seu grupo, mas não me adicione em grupo, por favor, pois eu estou em vários grupos e estou saindo de alguns porque eu preciso do celular para gravar as mensagens para poder compartilhar com os grupos. Amém, amados irmãos? Vamos à palavra de Deus, livro de Atos do Apóstolo, capítulo 9, versículo 10 em diante. Diz assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eu entro na tua presença nesse instante, pedindo, Deus, uma unção, Pai, para ministrar a tua palavra, pois a tua palavra tem poder. A tua palavra, Senhor, ela nos edifica, nos transforma, nos liberta, nos dá vida, nos dá, Senhor, sabedoria para podermos vencer todos os obstáculos. Este, Pai, é o meu pedido em nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, gostaria muito de vos falar neste dia acerca dos dons de revelação. Comecei este estudo, hoje é 16 de agosto de 2016. É o segundo áudio de estudo sobre os dons espirituais. E estou falando sobre o dom da palavra do conhecimento, um dos dons de revelação. A palavra do conhecimento é a revelação sobrenatural pelo próprio Espírito Santo de Deus de certos fatos existentes na mente do Senhor nosso Deus. Ao lermos aqui a palavra de Deus, nós vamos notar que, em primeiro lugar, que esse dom é chamado a palavra do conhecimento. Quando nós fizemos a introdução, nós lemos lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, falando que a um é dado o dom da palavra do conhecimento, o outro dom da palavra da sabedoria, e assim por diante. O apóstolo alistou 9 dons espirituais, incentivando que a igreja viesse buscar o melhor dom, abundar no melhor dons espirituais. Portanto, aqui este dom é chamado da palavra do conhecimento e não o dom do conhecimento.
porque a um é dado, diz o apóstolo, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. A palavra do conhecimento, amados irmãos, é uma revelação sobrenatural pelo próprio Espírito Santo de certos fatos na mente de Deus. Portanto, Deus sabe todas as coisas, mas Ele não revela aos homens tudo quanto Ele sabe. Ele apenas libera uma palavra, de modo que uma palavra de conhecimento é simplesmente uma parte, um fragmento do conhecimento de Deus. Deus, Ele não libera toda a sua revelação para os nossos conhecimentos, pois nossa mente humana não teria capacidade de compreender os mistérios de Deus. Deus, Ele é onisciente. Ele possui todo o conhecimento, mas Ele não transmite a nós todo o conhecimento. Porque se Ele transmitisse a nós todo o conhecimento dEle, nós seríamos semideus, seríamos semelhante a Deus, seríamos capazes de passar a conhecer todos os mistérios, e provavelmente deixaríamos de adorar a Deus, passaríamos a querer adorar a nós mesmos. Aí passaríamos a ser, em vez de servos fiéis a Deus, seríamos homens narcisistas, capazes de amar a nós mesmos. E seríamos capazes até de desprezar as pessoas menos desfavorecidas. Portanto, Deus, Ele nos dá uma palavra, apenas uma palavra daquele conhecimento, apenas aquela parte que Ele quer que venhamos saber, aquilo que Ele quer que saibamos. Ele libera uma palavra deste conhecimento. O dom da palavra do conhecimento é um dom sobrenatural, mediante a operação do Espírito Santo de Deus. Além disso, essa palavra do conhecimento é uma manifestação sobrenatural do próprio Espírito de Deus. É o Espírito de Deus trazendo a cada um de nós, a cada um dos servos de Deus, um fragmento do conhecimento de Deus. E esse dom, ele é sobrenatural, assim como são todos os novos dons. Todos os novos dons espirituais, todos os novos dons do Espírito Santo são sobrenatural. Nenhum desses dons é um dom natural. Existem dons naturais, mas eu estou falando sobre os dons espirituais. Por exemplo, uma pessoa ser um excelente administrador sem nunca ter estudado administração é um dom natural. Existem pastores que são capazes de organizar muito bem uma igreja por meio do dom natural. Mas também, quando ele é capacitado pelo Espírito Santo de Deus, aí ele passa a organizar muito além daquilo que as pessoas imaginam. Se um desse dom fosse natural, logo todos os novos dons seriam naturais. Mas ele não é natural, nenhum desses dons é natural, são sobrenatural. Se um deles é sobrenatural,
Logo, todos eles são sobrenatural, pois é o próprio Espírito Santo que manifesta, que traz a existência. Creio, amados irmãos, que é o próprio Espírito Santo falando conosco e que esses 9 dons são dons sobrenatural. E o dom da palavra do conhecimento é um dom de revelação sobrenatural mediante visão da parte do próprio Espírito Santo de Deus. Geralmente, quando o dom da palavra do conhecimento estiver manifestando em nossa vida, geralmente isso ocorrerá por meio de visão. Você estará olhando dentro da dimensão do próprio Espírito de Deus. Você estará olhando dentro de uma esfera espiritual. O dom, ele manifesta mediante visões. Portanto, amados irmãos, quero vos falar que o dom da palavra do conhecimento se manifesta mediante visões que você enxerga dentro da dimensão do próprio Espírito de Deus. Quando João, o apóstolo amado, estava na ilha de Pátamo, João escreveu que ele estava em espírito. Nesse caso, ele significa que João entrou na dimensão do espírito, ele entrou em êxtase. No dia do Senhor, diz ele, porque Jesus lhe apareceu numa visão. João conta que Jesus lhe revelou a condição espiritual das 7 igrejas que estavam na Ásia, conforme está registrado no livro de Apocalipse, do capítulo 1 até ao capítulo 3 do livro de Apocalipse. Ali nós vemos uma visão sobrenatural que o apóstolo do amor teve. Veja que João estava exilado na ilha de Pátamo, portanto, não teria a mínima possibilidade de saber o que estava acontecendo nessa cidade, nem o que estava ocorrendo dentro da igreja. Mas Jesus lhe revelou a condição espiritual delas. Foi, portanto, uma palavra liberada pelo próprio Senhor Jesus, uma palavra do conhecimento, uma palavra vinda pelo meio do Espírito Santo, trazendo à mente do apóstolo o conhecimento daquilo que estava ocorrendo a muito distante dele, pois ele estava exilado na ilha de Pátamo. Outro exemplo desse dom em operação acha-se aqui no 9º capítulo dos Atos do Apóstolo, na qual eu li, que é o texto base da nossa meditação. Aqui também a palavra do conhecimento foi manifestada numa visão. Veja que a Bíblia diz que o Senhor falou a Ananias em visão. Foi manifestada uma visão para ele. Mas desta vez veio a um leigo. Ananias não era apóstolo. Ananias não era um apóstolo como João. Assim como João era apóstolo. Não, amados irmãos. Não era pastor. Ananias não era pastor. A Bíblia diz que ele era discípulo. Ananias não era nem sequer alistado como um mestre. A Bíblia chama Ananias de discípulo. Ele era servo de Deus. Era simplesmente membro de uma igreja local, de uma igreja em Damasco. Veja que o Senhor, amados irmãos, usa a quem Ele quer. Ele usa membros da igreja, Ele usa uma criança se assim Ele quiser. E nessa visão, o Senhor mandou Ananias ir até a certa casa. O Senhor revelou a rua, disse para ele, vá na rua direita.
na casa de Judá, e vá lá para você orar por Saulo. E ao mesmo tempo, ele aparece ao Saulo, também numa visão semelhante, dizendo que Ananias viria orar por ele, para que ele recuperasse a vista. Pois Saulo, aquele homem que era perseguidor da igreja, era uma pessoa endemoniada, e quando ele teve um encontro com o Senhor no caminho de Damasco, a Bíblia diz que ele caiu por terra. Todos os endemoniados caem por terra quando o poder de Deus entra em ação. Mas Saulo, ao cair por terra, ele ficou cego literalmente. E agora, ele estando cego, ele enxerga dentro da dimensão do Espírito Santo de Deus, ele enxerga que um homem chamado Ananias iria até a ele e oraria por ele, colocaria a mão sobre ele para que ele recuperasse a vista. Ananias não podia ter o conhecimento ou ter sabido que, pelos seus próprios conhecimentos naturais, que em certa casa e em certa rua, um homem chamado Saulo estava orando naquele exato momento. Não, amados irmãos, não poderia ter sabido disso por qualquer outra maneira que não fosse pela revelação sobrenatural. Foi uma palavra de sabedoria, dando auxílio ao dom da palavra do conhecimento. Vocês perceberão, amados irmãos, que o dom da palavra do conhecimento e o dom da palavra da sabedoria geralmente opera junto. Dificilmente o dom da palavra do conhecimento irá manifestar solitariamente, mas sempre virá também junto com o dom da palavra da sabedoria. Outro exemplo, amados irmãos, está em Atos do Apóstolo, no capítulo 10, versículo 9 até o versículo 20. Conta-nos a Bíblia que Pedro teve também uma visão, que Pedro também entrou em êxtase. Aqui também a palavra do conhecimento se manifesta mediante uma visão para Pedro. A Bíblia diz que Pedro tinha caído em êxtase, entrou na dimensão do Espírito Santo de Deus. Ele teve arrebatamento espiritual e teve uma visão. Enquanto Pedro pensava sobre o significado disso, o Espírito Santo disse para ele, o Espírito Santo começou a conversar com ele. O Espírito Santo disse para ele: está aí 2 homens que te procuram. Pedro estava lá no alto, Pedro estava lá em cima, ele não poderia ter sabido que alguém estava vindo para procurar ele. Pedro não sabia que os homens estavam ali procurando ele. Não teria maneira de saber se o Espírito Santo não lhe tivesse dito. Aqui, amados irmãos, trata-se de uma palavra do conhecimento, uma revelação de algo conhecido, existente, que já aconteceu, mas que para Pedro ainda estava oculto. O dom, ele sempre se manifesta através de uma revelação, amados irmãos, por meio de visão, ou até mesmo por uma revelação interior. Às vezes, a palavra do conhecimento vem mediante uma revelação interior, aquela convicção dentro da tua alma, dentro do teu ser, aquela convicção dentro do seu coração. Quando Jesus lidou com a mulher junto ao poço em Samaria, ele empregou uma palavra do conhecimento e também uma palavra de sabedoria para convencer a ela, uma pecadora,
da sua necessidade, da necessidade de ter um Salvador. Esta mensagem se encontra no livro de João, o encontro de João capítulo 4, o encontro do Senhor Jesus com a samaritana. Essa mulher queria saber quem era Jesus. Jesus respondeu a ela: se você me pedisse água, eu lhe daria água para você nunca mais ter sede. E a mulher responde para ele: dê-me dessa água, para eu não mais precisar vir aqui, para eu não vir mais aqui buscá-la. Disse ela, pensando na água do poço. Mas Jesus disse: a água que eu lhe dê será em ti uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher queria aquela água. Jesus mandou a ir buscar o marido. E ela responde que não tinha marido. Ela diz: eu não tenho marido, Senhor. E ele disse: você tem razão quanto a isso. Você já teve 5 maridos. E aquele que vive com você agora não é seu marido. Jesus sabia isso por meio de uma revelação interior, uma palavra do conhecimento, e usou esse dom para indicar a ela o caminho da salvação. Amados e diletos irmãos, o dom da palavra do conhecimento pode manifestar-se de várias maneiras, de maneiras diferentes. Poderia até vir através de línguas estranhas, quando há a interpretação de línguas, ou através do dom da profecia, ou mesmo por sonho, ou um anjo pode vir trazer uma palavra de conhecimento. Mas tomem bastante cuidado, amados irmãos. A Bíblia diz que os demônios podem se transformar em anjos de luz, como se fosse anjo de luz, inclusive fazer cair fogo dos céus para procurar enganar os escolhidos. Deus, amados irmãos, tem muita maneira de fazer as coisas se acontecerem em nossa vida. Se nós buscarmos os dons, o Senhor irá abrir o seu bom tesouro dos céus e nos encherá do seu próprio Espírito Santo. Basta, amados irmãos, nós entrarmos na presença do Altíssimo. Basta nós querermos e buscarmos, colocarmos nossa vida no altar. Certamente que se você busca, a Bíblia diz, pedi, dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Se você está fazendo isso, pedindo a Deus, certamente que Deus vai abrir os seus ricos tesouros dos céus e derramar abundantemente do seu Santo Espírito sobre a sua vida, sobre a minha vida. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago para vocês neste dia de hoje. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Amanhã, se o Senhor me permitir, eu estarei falando sobre o dom da palavra da sabedoria. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém?